queridos companheiros e queridas companheiras, saúdo a todos com a paz e o amor do nosso Mestre e amigo Jesus Cristo. Agradeço muitíssimo a presença de todos os companheiros e ainda mais o convite que nos fora dirigido para que nós pudéssemos estar compartilhando desses momentos com os senhores aqui no auditório do SENAC, para que nós possamos abordar o tema proposto pela comissão organizadora, Reencarnar para quê? E gostaríamos de dizer aos companheiros, aqueles que estão vindo ou assistindo pela primeira vez a uma palestra espírita, que para nós é motivo de muita satisfação apresentar os resultados dos nossos estudos, das nossas pesquisas e das nossas investigações, com o objetivo único e exclusivo que nós possamos fomentar na mente dos senhores princípios questionadores para buscar o conhecimento cada vez mais amplo, mais profundo e mais racional acerca das questões que envolvem as nossas atividades aqui no planeta Terra. Não é objetivo da doutrina espírita criar uma legião de fanáticos, de pessoas que acreditam por uma questão de imposição, porque alguém numa condição superior lhe falou que deve ser daquele jeito e assim tem que ser, e assim não pode sofrer qualquer tipo de perseguição. Esse não é o nosso objetivo. O objetivo é formar pessoas conscientes, com fé raciocinada, com uma fé lógica, segura, para que nós possamos compreender cada vez mais e melhor qual é realmente o nosso objetivo na face deste planeta. E o que nós devemos fazer, como fazer, em que momento e aonde, para que nós possamos sair daqui melhores do que quando nós aqui chegamos, em relação à nossa existência atual, a essa oportunidade que nós estamos tendo. Para tanto, é necessário, evidentemente, que nós busquemos algumas informações iniciais antes de nós adentrarmos no assunto em pauta sobre a necessidade da reencarnação, ou seja, reencarnar para quê? É necessário que nós façamos algumas análises iniciais de alguns tópicos, alguns itens, para que a nossa mente ela possa ficar mais ou menos no mesmo nível de entendimento, a fim de que nós caminhemos então pelo estudo sem tropeços, com bastante facilidade de compreensão. Os senhores estão me ouvindo claramente aí? Todo mundo? Perfeito? Ok. Essa primeira imagem que está projetada aí, esse primeiro slide, nos apresenta no fundo o nosso planeta Terra e ali a figura do Mestre Jesus. Esse planeta no qual nós nos encontramos pode ser considerado uma escola abençoada, pode ser considerado um hospital de tratamento, pode ser considerado um presídio, pode ser considerado várias coisas, de acordo com as necessidades que cada um de nós carregamos quando aqui nós aportamos, quando aqui nós chegamos. Cada qual vem a este mundo com uma programação específica e com necessidades particulares a serem trabalhadas e ou desenvolvidas.
Mas existe um grande governador neste planeta. Existe a figura sacrossanta do espírito mais evoluído que Deus enviou à Terra para servir de modelo e guia para a humanidade, que é Jesus Cristo. E ele, após ter partido para o mundo espiritual, naquela narrativa evangélica que ficou conhecida como a Ascensão do Senhor, em que ele retorna ao mundo espiritual, na condição de espírito altamente evoluído, ele não nos virou as costas e nem nos abandonou na face do planeta Terra. Ele continua segurando firme no leme dessa grande embarcação que é o orbe terrestre, acompanhando de perto todas as nossas atividades, acompanhando muito próximo todas as execuções, todas as coisas que nós realizamos aqui na Terra, obedecendo evidentemente ao princípio do livre-arbítrio, que nos permite, dentro de certos limites, a utilização do poder da escolha, da decisão. Mas ele é o grande governador, o nosso irmão maior, que continua velando e torcendo pelo nosso sucesso espiritual. Então, todas as vezes que nós analisarmos qualquer coisa nas nossas vidas, sempre vamos nos lembrar disso, que nós não estamos abandonados, nós não estamos perdidos. Por mais difícil que pareça a situação, os embates, as lutas e as dificuldades, mas esse espírito amigo, querido, que veio aqui para nos deixar um roteiro, continua espiritualmente velando pelas nossas vidas, por cada um de nós. A doutrina espírita, ela está assentada sobre esses três pilares básicos e fundamentais. É o tríplice aspecto da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. Todas as vezes que nos é apresentado qualquer assunto, qualquer tema, nós sempre fazemos uma análise vinculado a esses três pilares. Todos os assuntos que nos são apresentados para analisarmos, nós nunca conseguimos fazer essa análise apenas com um aspecto. Nós sempre utilizamos esses três aspectos fundamentais e a partir daí nós estruturamos aquele conceito, aquela visão, aquela análise daquele assunto. O aspecto religioso da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela não é uma religião nos moldes como nós conhecemos tradicionalmente. Nós não temos uma estrutura clerical ou sacerdotal. Não temos padres, não temos bispos, arcebispos, cardeais, papa, não temos pastores, diáconos, ungidos, obreiros. Não temos na estrutura da religião espírita nenhum tipo de cerimônia, casamento, batizado, crisma. Nós não temos o uso de vestes ou paramentos especiais. Não usamos qualquer tipo de adereços ou apêndices para a realização das nossas atividades doutrinárias. A doutrina espírita, ela procura reviver o cristianismo primitivo. Procura restabelecer nas nossas consciências a ideia básica do cristianismo primitivo.
que não tinha cerimônia, não tinha rituais, não tinha liturgia, não tinha sacerdócio organizado. Em que Deus era adorado em espírito e verdade, sem a necessidade de templos suntuosos. Essa ideia do retorno ao cristianismo primitivo é que dá a característica fundamental da religião espírita, partindo do termo latino religare, que significa ligar o homem a Deus, estabelecer uma conexão entre criatura e Criador, independente de qualquer coisa, uma ligação que se faz direta. Essa é a ideia da religião natural, que é apresentada pela doutrina espírita. A ciência espírita. A ciência espírita apresenta aspectos muito importantes para que a nossa fé tenha uma sustentação, para que nós não tenhamos o problema de ficarmos esposando, abraçando, aceitando um conceito, qualquer que seja contrário aos princípios da ciência ortodoxa ou clássica. Nós não corremos o risco de aceitarmos uma determinada verdade e essa verdade ela é contrária àquilo que a ciência nos diz. Nós não corremos o risco de ficar à margem do processo da evolução científica e tecnológica. Por quê? Porque a época da codificação da doutrina espírita, o insigne codificador da doutrina espírita, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que se utilizou do pseudônimo Allan Kardec, estabeleceu que o dia em que a ciência provar que nós estamos errados em determinado ponto, nós abandonamos aquele ponto e ficamos com as conclusões da ciência. Esse foi o princípio. Porém, deixou bem claro que nós não iríamos nos deter, nós não iríamos parar no ponto onde a ciência oficial para ou parou. Nós iríamos prosseguir adiante com as nossas investigações, porque nós utilizamos de um outro conceito científico, que é o empirismo científico. Para tornar mais claro essa ideia, vamos buscar o ano de 1850 até o ano de 1854, 55. Nessa época, a sociedade parisiense se divertia à noite nos salões de festas com a brincadeira das chamadas mesas girantes. As pessoas se reuniam nos salões de festas ou nas casas das pessoas, e um grupo de pessoas colocavam as mãos espalmadas sobre mesas, e essas mesas começavam a adquirir movimentação, começavam a levitar e dar pancadas em direção ao sol. Isso era um entretenimento das pessoas à época. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail foi convidado por um amigo seu chamado Sr. Fortier para assistir a uma dessas sessões das mesas girantes, explicando o que estava acontecendo. O professor Hippolyte logo retrucou dizendo: olha, eu já sei do que se trata. Trata-se do fenômeno do magnetismo animal, tão bem apresentado nas pesquisas e estudos de Franz Anton Mesmer,
que havia delineado todas as características do magnetismo animal. E havia proposto o fato, a tese de que nós podemos doar do nosso magnetismo a objetos inanimados e esses virem a adquirir uma movimentação. Então o professor Hippolyte disse para o Sr. Fortier que era um caso de magnetismo animal. Passaram-se algumas semanas, o Sr. Fortier insistiu no convite ao professor Hippolyte, dizendo-lhe agora que as mesas estavam respondendo às perguntas que lhes eram dirigidas. Estabeleceram um código de uma pancada sim, 2 pancadas não, e estavam perguntando às mesas e as mesas respondendo. O professor Hippolyte, um homem de ciência, um emérito professor e educador, retrucou ao Sr. Fortier: olha, o dia que vocês me provarem que mesa tem cérebro e sistema nervoso, eu vou aceitar que elas estejam respondendo às perguntas. Até então, não tem como eu aceitar. Mas o Sr. Fortier insistiu, porque existia uma senhora da sociedade parisiense chamada Madame Play de Maison, que às terças, às 19h30, reunia-se com os amigos e com as amigas e faziam essas sessões das mesas, agora mesas falantes. O Sr. Fortier insistiu tanto que o professor Hippolyte acabou aceitando o convite e foi até lá. Só que ele conseguiu ver uma coisa que ninguém até então estava percebendo. As perguntas eram perguntas frívolas, perguntas sem muito sentido, sem muito teor. E ele então percebeu que haveria condições de se fazer perguntas um pouco mais complexas. E ele começou a fazer essas perguntas. E as mesas começaram a responder. Ele ficou intrigado porque as pessoas que estavam ali não tinham condições intelectuais para responder às perguntas que ele estava fazendo. Escapava a capacidade daquelas pessoas. E ele então se dedica a investigar isso com mais profundidade. E essas respostas vieram cada vez mais intensas e mais inteligentes. À medida em que ele aumentava a complexidade das perguntas, também as respostas acompanhavam. E eles então identificaram para o professor Hippolyte, dizendo que quem estava respondendo eram as almas daqueles que viveram sobre a terra, os espíritos. E a partir de então, ele se dedica a essa pesquisa profunda em torno dessa questão, concluindo que se tratavam dos espíritos que estavam respondendo as perguntas. Aí surge, a 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, um tratado de filosofia espiritualista contendo à época 501 perguntas, feitas pelo professor Hippolyte, agora utilizando o pseudônimo de Allan Kardec. Em 20 de março de 1860 foi ampliado para 1019 perguntas, que é o que nós temos na atualidade. Alguém pode ter comprado o Livro dos Espíritos, da tradução do professor Salvador Gentil, e lá tem 1018, e falar que eu estou mentindo. Mas na verdade é porque há um problema na questão de número 1011, que uns dão um número a essa pergunta e outros não dão. Então tem 2 traduções com uma diferença apenas de uma pergunta, que é a pergunta de número 1011. Mas o que nós queremos chegar é ao ponto da ciência empírica. O que é a ciência empírica nessa questão? É um ramo da ciência que, pelo fato de nós não termos, às vezes, instrumentos de aferição ou de medição, nós vamos pela lei da dedução, das consequências. Como ele não tinha instrumento para medir, para se detectar a presença dos espíritos, ele foi pela lei da dedução, da consequência, de que eram seres realmente mais inteligentes do que aqueles que estavam ali fisicamente, que estavam respondendo aquelas respostas, aquelas perguntas que eles estavam fazendo. É como se nós tivéssemos, de repente, aqui uma situação em que
um canto daquela janela estivesse aberto, aqui nós tivéssemos uma folha e de repente uma lufada de vento derrubasse essa folha em direção ao sol. E nós não tivéssemos aqui conosco um aparelho que meça a velocidade do vento, que é o anemômetro. Ora, mas se a folha caiu e nós percebemos a lufada de vento, nós podemos concluir que existe o vento, apesar de nós não termos localizado ele visualmente, mas ele derrubou a folha, foi o vento que soprou e derrubou a folha. Isso é uma dedução empírica, é esse que é o princípio do empirismo. Então nós hoje, na ciência espírita, acreditamos em algumas coisas que são mais avançadas do que a ciência tradicional pode ainda mensurar, ou por enquanto mensurar. Então nós partimos para o lado do empirismo, que é um ramo conceitual da ciência. Até o momento em que a ciência dita oficial tem a instrumentação necessária para comprovar aquilo que nós já sabemos existir. Se nós estivermos errados, o que nós vamos fazer? Abandonamos aquele ponto e ficamos com a conclusão da ciência. E aí não vai ter problema. Nós não corremos o risco de acontecer, como existe na atualidade, pessoas que não acreditam que o homem foi à Lua. E foi televisionado no ano de 1969. Não acreditam porque na Bíblia não está escrito que o homem ia à Lua. Isso é uma fé cega, não é uma fé racional. Então nós não corremos o risco de ter esse princípio dentro das nossas questões de ordem doutrinária. E o terceiro aspecto é o aspecto filosófico da doutrina espírita, do qual nós usamos todos os princípios da filosofia, a filosofia clássica, neoclássica, moderna, todos os princípios. A questão é que, como nós vemos a vida anterior ao berço e posterior ao túmulo, ou seja, nós não vemos a nossa existência somente do berço ao túmulo, então a nossa visão de vida, de existência, se modifica completamente. A filosofia espírita, ela é mais ampla, exatamente por causa desta questão, deste ponto. Para nós não estamos aqui na primeira existência, já viemos de outras e teremos outras existências no futuro. Então muda a ideia de quê? A ideia de dor, muda a ideia de sofrimento, muda a ideia de alegria, muda a ideia da tristeza, do sucesso, do fracasso. Tudo modifica, porque nós começamos a ter uma interpretação mais ampliada acerca da realidade existencial. Então esses três pilares são os fundamentos básicos e gerais da doutrina espírita. Eu estou me fazendo claro? Os senhores estão compreendendo? Nesse terceiro slide, nós já temos aí uma resposta, uma das primeiras respostas ao processo do reencarnar para quê? Nós temos aqui apresentado o processo da evolução antropológica ou antropomórfica do ser humano. Isso aqui é um princípio de evolução da forma física, da sua estrutura anatômica. E nós espíritas podemos tratar desse assunto com muita tranquilidade. Os não espíritas que estejam assistindo a nossa palestra vão entender por quê. Porque aqui, nesse ponto, houve uma ruptura entre ciência e religião. Nesse ponto, ciência e religião romperam relações e um choque conceitual passou a existir, porque surgiram as correntes do criacionismo e a corrente do
evolucionismo. O criacionismo apresentando o homem já criado, pronto, há 4.000 anos atrás, aproximadamente, segundo alguns calendários, 6.000 anos atrás, segundo outros calendários, no qual, pela teoria bíblica do Gênesis, o homem teria sido feito à imagem e semelhança de Deus, e a partir de uma das suas costelas teria se formado a mulher, numa ideia extremamente machista do judaísmo, que colocou a mulher como dependente do homem até para existir, até para ser formada. É uma visão dentro dos conceitos judaicos da dependência da mulher em relação ao homem, o que imperava muito naquela época. A teoria criacionista apresenta então tudo pronto, tudo certinho como está até os dias atuais, apresentado no Gênesis. No ano de 1859, Charles Darwin, depois de ter viajado o mundo a bordo do famoso navio Beagle e analisar detidamente o processo da transformação e adaptação dos seres vivos a diferentes realidades, após sofrer um processo mental muito intenso, porque o que ele havia descoberto ia de encontro aos princípios da evolução e era o contrário aos princípios religiosos que ele esposava à época. Mas a sua visão de pesquisador, de cientista, prevaleceu e ele lança, em 1859, o livro A Origem das Espécies. 2 anos antes, 1857, nós falamos ainda agora, foi lançado o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. 20 de março de 1860, a segunda edição, com 1019 perguntas. Nessa segunda edição, tem uma questão de número 540 e mais 2 ou 3 outras questões sobre o assunto da evolução. E os espíritos disseram a Kardec que tudo em a natureza se encadeia e tudo evolui até um átomo, que no futuro será um arcanjo, ao mesmo tempo que o arcanjo de hoje já foi átomo no passado. Entendamos arcanjo não na conceituação tradicional religiosa, com asas, auréolas, mas no sentido de espíritos puros, evoluídos. Ou seja, a doutrina espírita antecipou a ideia da evolução das espécies, que foi trazida por Charles Darwin no ano de 1859. Até isso a doutrina espírita fez. Antecipou esse princípio, apresentando a ideia evolucionista. E nós fizemos um casamento de novo entre a ciência e a religião. Porque na época do surgimento da doutrina espírita, a ciência estava em alta e a religião em baixa. Usando a metodologia empírica, Kardec aliou os dois conceitos. Deus criou, é o criacionismo. Os princípios que fazem a evolução ocorrer incessantemente. E a evolução faz parte das leis que Deus estabeleceu para o crescimento da humanidade. Os religiosos colocaram na boca de Darwin, ou escreveram em algum papel, uma enorme mentira. Nunca Charles Darwin falou que o homem veio do macaco. Nunca falou. Se alguém me provar, nunca ninguém. Ele nunca falou. Ele falou que nós somos descendentes de um tronco dos símios que deram origem a essas estruturas aqui, em várias partes do planeta, adaptados à realidade e às condições climatológicas, mesológicas de cada lugar.
aí nós entendemos porque tem tantas raças diferentes no planeta Terra. O que seria impossível de acontecer se nós tivéssemos origem de um único casal, em apenas 4 ou 6 mil anos. Como poderia um casal, por exemplo, de europeus, dar à luz a um africano, a um pigmeu, a um mongol, a um japonês, a um chinês? Isso é contrário às leis da natureza. Ao passo que, pela teoria evolucionista e pelo surgimento dessa ramificação dos símios em diversas partes do planeta, é facilmente explicável, cada qual com as características próprias e peculiares daquelas regiões onde eles se desenvolveram. Alguém poderá dizer, mas um casal de europeu foi viver na África e o sol intenso bronzeou, aí tiveram um filho bronzeadinho também. Não, isso não acontece. Uma coisa são as características genotípicas dos genes, e outras são as características fenotípicas da aparência. O europeu pode tomar sol a vida toda, porque ele vai desenvolver um câncer de pele, com certeza. Agora, ele não vai dar origem a um filho bronzeado, porque ele está fenotipicamente bronzeado. Apenas a aparência, a genética dele é outra genética. Então, essa estrutura evolucionista aconteceu, e nesse processo é que houve a habilitação para vir à face do planeta Terra o espírito, que até então era um princípio inteligente. Nós estagiamos nesse processo pelos reinos da natureza. Ora, companheiros, seria até colocar em xeque a inteligência suprema do nosso Pai, se esse laboratório maravilhoso que nós temos, que é a natureza, dentro dos seus 3 reinos, mineral, vegetal e animal, se isso não tivesse uma utilidade evolutiva. Isso não foi criado apenas para o nosso prazer, o nosso deleite, a nossa admiração, ou, conforme estamos fazendo, a destruição desses reinos. Isso tem um sentido, uma lógica, uma necessidade, um objetivo. E qual é o objetivo desse laboratório da natureza? Produzir elementos cada vez melhores, mais evoluídos, mais preparados, melhorados. E foi isso que Darwin viu no campo físico. É natural. Pela disputa do alimento, pela lei da sobrevivência, os seres mais fortes sobrepujam os mais fracos e vencem, sobrevivem. E eles vão se adaptando cada vez mais e melhor para enfrentar cada vez mais e melhor as mudanças que acontecem a todo momento no planeta no qual nós estamos. E isso produz evolução. E o contato com todos esses movimentos e todas essas dificuldades faz a evolução acontecer. No campo físico, como aí está apresentado no processo evolutivo, como também no campo espiritual. Ou seja, quando nós atingimos a fase hominal, espírito, pensamento contínuo, porque até então no reino mineral, no reino animal inferior, o nosso pensamento é fragmentado, no reino hominal o nosso pensamento é continuado, é contínuo. Nós somos então espíritos. Para que o espírito pudesse vir à face do planeta Terra, a forma física para que ele pudesse vestir, mergulhar, tinha que ter as características que atendessem às necessidades dele, do espírito que está em processo de evolução. Esse é um dos objetivos da reencarnação: produzir evolução.
também no aspecto fisiológico, antropológico, porque vai chegar um momento que nós não teremos mais essa forma física que nós temos, que ainda é grosseira. Já melhorou bastante em relação aos nossos antepassados. Já temos uma evoluída. Porém, quanto mais mergulhos o Espírito faz na matéria, imprimindo cada vez mais evolução, vindo cada vez melhor, vindo cada vez mais preparado, mais a matéria sofre o processo da desmaterialização. E o espírito sofre a espiritualização. Enquanto ele mais se espiritualiza, ele então vai desmaterializando a forma física que ele tem necessidade de habitar. Ora, nós vemos isso de uma maneira muito simples, muitas vezes, nas nossas existências. Pessoas que têm um padrão comportamental, alimentar, de atividades muito mais sutis do que outras, muito menos animalizados do que outros. Isso já está imprimindo um processo de transformação na sua estruturação organogenética, já produzindo essa evolução. Daqui a algum tempo, não posso precisar do tempo, nós não teremos mais necessidade de habitar uma forma física densa como essa. Teremos somente a nossa forma espiritual, com o corpo espiritual. Então a reencarnação serve para isso, para produzir modificações na estruturação morfológica, física, fisiológica do ser humano. Esse processo reencarnatório também nos induz a outros tipos de transformações. A reencarnação não é uma crença única e exclusiva da doutrina espírita. Muitos povos da antiguidade já acreditavam nesse processo, deram diversos nomes, como tem outros segmentos religiosos no planeta que também são reencarnacionistas. Nós podemos chamar a reencarnação de palingênese, que é um termo grego, vidas sucessivas. Olha que nome bonito, metensomatose também significa reencarnação. Não é bonito? Metensomatose. Porque tem a metempsicose, né? Que é uma teoria grega, que eles acreditavam que nós poderíamos reencarnar no corpo de animais. Se a pessoa foi tão ruim, que na próxima existência ele viria como um animal inferior. Isso é metempsicose. Metem é mudança, né? Psicose é o psiquismo. Só que os espíritos esclareceram na doutrina espírita que isso não é possível. Porque quando nós atingimos a condição de espíritos, na forma hominal, nós não temos como regredir ao reino animal inferior. Agora o termo metensomatose está correto. Meten é mudança. Somatose vem de soma, né? Soma é corpo, então mudança de corpo. Cada existência é um corpo diferente. E essa vinda a esse corpo diferente em cada existência, além dessas impressões no campo da estrutura morfológica, nos traz oportunidades de reajustes, reparos, ascensão, crescimento intelectual, moral. Por quê? Ora, se nós partirmos do princípio de que só existe uma existência, a chamada unicidade das existências, uma existência única, nós nos depararíamos com algumas questões. Se nós tivermos só uma existência, nós ficamos sem explicação para uma série de coisas nas nossas vidas. Dentre elas, aqueles sofrimentos aos quais nós não encontramos a causa na existência atual.
Ou seja, a pessoa sofre, e nós trazemos na nossa consciência a ideia de que nós sofremos por algum motivo. Tem que ter uma causa para esse sofrimento, para essa dor. Então nós fazemos uma análise no tempo e observamos que desde o berço até agora não existe um motivo plausível, lógico, para se explicar o motivo, a causa das dores que nós estamos tendo. Então fica sem resposta. Alguém poderá levantar a mão e dizer: peraí, estamos resgatando o pecado do primeiro casal que esteve na face da terra. Vamos analisar isso então. Tudo bem, tem pessoas que dizem que nós estamos pagando pelos erros, ou pelo erro cometido por Adão e Eva quando no Éden, no paraíso. Ora, suponhamos que isso seja verdade. Bom, se nós estamos pagando, eu gostaria de fazer uma primeira análise. Todos deveriam pagar igual, porque o erro foi um só. E por que as pessoas pagam de maneira tão diferente? Um sofre mais do que outro experimenta mais dificuldades. Tem uns que a vida sorri, outros ela fecha a cara, as coisas não dão certo, outros fluem. Se o erro foi único, teríamos que pagar igualzinho, do mesmo jeito. Outra questão: quando Pedro lançou mão da espada de um dos soldados para proteger Jesus, que estava sendo aprisionado, e feriu a orelha de um dos soldados, ele recebeu de Jesus logo uma reprimenda, em que ele disse: Pedro, meta tua espada na bainha, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. À medida que usardes para medir os outros, vós também sereis medidos. E no Eclesiastes está escrito que a cada um será dado conforme as suas obras. Então quebra o princípio estabelecido por Jesus Cristo dentro dessa visão da lei de causa e efeito, de que cada um é responsável pelo que faz e cada um vai responder pelo que fez. Então isso consegue derrubar um princípio estabelecido em cima de Adão e Eva, que não tem nada a ver com o cristianismo, tem a ver com o judaísmo. A primeira revelação é judaica. Nós espíritas não temos nem muito compromisso com essa revelação. O nosso compromisso é com a segunda revelação, que veio com Jesus Cristo, e com a terceira revelação, que é apresentado como o cristianismo redivivo para nós, na figura da doutrina espírita ou doutrina dos espíritos. Então, com a visão da unicidade da existência, a gente fica sem entender como é que isso se processa. Nós estamos numa maternidade em que nasceram 60 crianças, 54 crianças sadias, com uma composição física anatomicamente correta, e nós temos lá 6 crianças com deformidades congênitas, ou seja, já nascem, já saem do ventre de sua mãe apresentando aquela anomalia, aquela deformidade. Se a alma fosse criada ali, no momento da concepção, como se entende na teoria da unicidade da existência, como explicar isso? Por que aquele ser vai ter que experimentar uma vida de dores, de agruras, de sofrimento? Os pais que estão envolvidos, a família. Se ele foi criado, já saiu imperfeito das mãos do Criador? Já saiu com defeito de fábrica? Das mãos de Deus, a inteligência suprema do universo? Ao passo que, com a visão da metensomatose, da reencarnação, nós entendemos que a reencarnação tem um objetivo claro para nós que voltamos à face do planeta Terra. Quando nós estamos no mundo espiritual e que nós temos necessidades em coisas que ficaram a serem resolvidas e nós não resolvemos, temos defeitos, temos vícios morais para corrigir,
a suprema bondade de Deus permite-nos o retorno, o mergulho em um novo corpo, para que nós possamos experienciar aquelas coisas aos quais nós temos necessidade para o nosso vigoramento. Então, uma vantagem intelectual ou uma idiotia, uma vantagem fisiológica ou uma deformidade, 2, 3 dias de existência apenas, ou uma vida de 100 anos, tudo isso faz parte de uma programação muito bem estabelecida para cada um de nós, a fim de que nós possamos nos reajustar perante as leis divinas. E essas leis, elas caminham sempre em direção ao quê? Ao progresso. Tudo em direção ao progresso. Então, reencarnar para quê? Para acertarmos a nossa realidade interior e colocá-la em consonância com os princípios das leis universais estabelecidas por Deus. O Mestre Jesus esteve aqui e no Evangelho de Mateus, capítulo 10, deixou um roteiro onde ele resumiu os princípios do cristianismo primitivo. Ele chamou os 12 discípulos para uma conversa, lhes deu autoridade e lhes disse isso daí: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, conduzi os maus espíritos, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias. É a essência do cristianismo, está resumida aí. Ele nos trouxe essas informações para que nós pudéssemos progredir ainda mais. Nós pudéssemos antecipar, acelerar o processo da nossa evolução e aprimoramento espiritual, que vai induzir também reformas profundas na nossa constituição de ordem fisiológica, pelo processo, evidentemente, da evolução. Aqui está o resumo, aqui está o roteiro que o Mestre estabeleceu. Não tem essa parte aqui de não possuais ouro, né? Nem prata. Acontece isso muito com a gente, né? A gente fica esperando ter todas as condições. Não é verdade? A gente espera assim que o universo conspire ao nosso favor para que a gente faça alguma coisa, comece a fazer alguma coisa. A gente fica esperando tudo. Na hora que tudo estiver certinho, alinhadinho, aí a gente pensa em começar a fazer alguma coisa. Então, é um convite, apelo que ele faz para cada um de nós. Os leprosos da época eram em quantidade enorme. Eram banidos do convívio por causa de uma lei lá do livro de Levítico, na primeira revelação, uma lei humana que foi colocada como sendo uma lei divina, que determinava a expulsão dos leprosos, e eles morriam em vales, chamados vales dos leprosos. Jesus derrogou essa lei que era humana e não divina, e começou a curar e conviver, e mandou os discípulos fazerem a mesma coisa. Mortos espirituais existiam aos milhares, como existe até hoje, que precisam ser ressuscitados, retirados da sua condição em que eles se encontram, mergulhados nos abismos profundos da inconsciência dos seus atos. E o mais bonito, dá de graça o que de graça receber. Conduzir os maus espíritos, que é o que se procura fazer nas nossas reuniões de orientação espiritual, desenvolvimento, socorro espiritual. E ele
percebendo que a sua mensagem no futuro iria ser vinculada ao poder, ao dinheiro, infelizmente nós estamos vendo na atualidade, virou um comércio as religiões. Ele deixou claro, olha, dá de graça o que de graça receber. Se você recebeu um dom de Deus, dá de graça esse dom. Isso fará com que o nosso processo de ascensão será cada vez mais rápido e mais contínuo, e mais forte também, evidentemente. Companheiros, para que nós possamos analisar ainda mais a necessidade do reencarnar, para finalizar também a nossa fala, porque já estamos dentro do nosso limite de tempo, eu gostaria de convidá-los para meditar em torno desse acontecimento, a crucificação de Jesus Cristo. Porque aqui aconteceu uma coisa que os evangelhos tradicionais ou canônicos não falam. Porque eu não sei se os senhores sabem, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 não são os únicos evangelhos. Esses foram os evangelhos liberados pela religião predominante à época, que faz parte do cânon. Então são evangelhos canônicos, mas tem outros evangelhos também. Um desses evangelhos é o evangelho de Nicodemos. Lindo evangelho. E quando houve essa crucificação, que está narrado nos evangelhos normais, aconteceu um fato que é apresentado no evangelho de Nicodemos. José de Arimateia, isso aparece nos evangelhos canônicos, vai até Pôncio Pilatos e solicita uma autorização especial de Pôncio Pilatos para, após o momento em que o corpo do Mestre Jesus fosse retirado da cruz, ele pudesse recolher esse corpo e sepultá-lo. Esse foi o pedido que José de Arimateia fez a Pôncio Pilatos. Mas por que ele pediu isso? Porque à época, os crucificados, ao serem retirados da cruz, eram enterrados em vala rasa. E os lobos e chacais vinham e retiravam esses corpos e se alimentavam deles. Por isso que quase não tem registro histórico de restos dos crucificados, porque os animais os devoravam, porque eram valas rasas e eles conseguiam cavar e tirar os corpos. José de Arimateia não queria que isso acontecesse com o corpo de Jesus Cristo e solicitou a Pôncio Pilatos a permissão para ficar com o corpo. Pôncio Pilatos concedeu. Pôncio Pilatos não queria nem condenar, foi pressionado à época. E José de Arimateia comprou uma peça de linho pura, branca, alva como a neve. Pegou um vaso de alabastro com ungüentos raros para banhar o corpo de Jesus, envolvê-lo com o lençol de linho, pano de linho e colocar no sepulcro, né? E ele foi lá. Só que quando ele estava aos pés ali da cruz, aguardando a retirada do corpo, a descida do corpo, ele percebe que vem vindo ao seu encontro Nicodemos. E ele ficou assustado, porque Nicodemos era um doutor da lei farisaica. E era proibido a Nicodemos estar ali no Monte da Caveira ou no Calvário, no local de execução dos criminosos. Ele não podia, porque ele era um doutor de sinagoga, alta patente dentro da hierarquia farisaica. E Arimateia, o que está acontecendo? Nicodemos não pode vir até aqui, mas eles estavam se aproximando. E quando Nicodemos chegou, José de Arimateia o interpelou e ele explicou por que ele estava ali. No Evangelho de João, capítulo 3, os senhores sabem que Nicodemos foi ter a calada da noite com Jesus Cristo.
queria conversar com Jesus, porque ele acreditava, todos os fariseus acreditavam na reencarnação, só não sabiam como isso acontecia direito. Tanto é que quando Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? Eles falaram: uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, ou algum dos profetas aí da antiguidade. Eles acreditavam que voltavam, eles não sabiam como é que isso acontecia direito. Nicodemos tinha um desejo enorme de saber. E ele foi escondido, né, porque ele foi na casa de João, que ele era doutor da lei, não podia ser visto, e foi. Quando ele chegou, ele já disse logo: mestre, olha, um doutor de sinagoga chamar um outro de mestre, já era uma coisa assim, muito diferente. Bem sabemos que tu vens da parte de Deus, devido às coisas que tu operas. E pergunta a ele o que ele devia fazer para alcançar o reino de Deus. Era um desejo, uma sede de informação nesse sentido. Jesus então explica a ele que era necessário nascer de novo, que é nascido da carne é carne, ou que é nascido da água é água, que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito é como o vento. Você não sabe de onde vem, para onde vai, mas sente a sua presença. E tem todas as informações sobre a lei da parengênese, da metensomatose e da reencarnação. João só narra até aí. João apenas mostra esse contato. Foi na casa dele, João o evangelista. Nicodemos se retira e vai embora. Pois bem, agora vem a outra parte da história. Nicodemos era de uma família riquíssima, dono das minas de estanho. Vendiam o estanho para o Império Romano. O Império Romano subjugava aquela região da Palestina e aquelas regiões próximas. O estanho era utilizado pelos romanos para a fabricação de armas, escudo, utensílios, facas, facões, lanças, espadas. A família de Nicodemos possuía muitas posses materiais por conta disso, pois eram donos dessas minas e vendiam isso para os romanos. A partir desse encontro com Jesus na casa de João, Nicodemos percebe então que ele deveria fazer um ajuste de rota na sua atual existência. Quando ficou claro para ele o sentido das vidas sucessivas, demonstrando para ele naquela conversa que o apego excessivo aos bens materiais prejudica o processo de ascensão espiritual, ele resolve vender todos os seus bens e repartir com os pobres. O que era comum no cristianismo primitivo, principalmente na casa do caminho, que ficava entre Jerusalém e Jope, uma distância de 52 quilômetros, ali no meio de uma casa do caminho, que era uma instituição socorrista, criada pelos discípulos, por Pedro, por Tiago, por Tomé, para socorrer. Os cristãos doavam todos os seus bens para a comunidade, para que ajudassem aos mais necessitados. Nicodemos fez a mesma coisa, doou tudo. Ele fez diferente do que havia feito o mancebo rico. Os senhores lembram do mancebo rico? Que chegou para Jesus e ele perguntou o que ele devia fazer para alcançar o reino de Deus. Jesus lhe disse: vá, vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Ele não teve coragem, ele não estava preparado, mas Nicodemos estava. Ele vendeu tudo. E contam os seus evangelhos que ele e a sua família, no final da existência material, eles passaram por extrema penúria, extrema miséria material. Mas nós bem sabemos que todos os esforços de transformação do indivíduo resultam em benesses, em benefícios
para a sua condição espiritual. Nós não estamos fazendo apologia aqui para que as pessoas saiam daqui, vendam seus bens e distribuam os pobres. Nós não estamos dizendo isso. Nós estamos enfocando que o caso de Nicodemos, o contato que ele teve com Jesus, foi tão intenso e tão forte que ele tomou essa decisão. E ele, com certeza, pela lei de ação e reação e causa e efeito, ele colheu os resultados da sua decisão. Assim como nós colhemos a cada instante. Mais uma função da reencarnação: trazer de volta à nossa frente o resultado daquilo que nós fizemos no passado. A reencarnação consegue estabelecer de novo o encontro de algoz e vítima. Consegue nos colocar de frente aos problemas que nós deixamos para trás, que nós não resolvemos. A reencarnação traz novamente. E sempre irá nos trazer até o momento em que nós resolvamos aquela questão, aquela situação. Em Mateus 5, Jesus disse: olha, ide, reconciliai-vos com os vossos inimigos, enquanto estás a caminho com ele. Porque nós nos depararemos de novo com essas pessoas, com esses seres. Reencarnar para quê? Para compor a estrutura familiar, do qual hoje nós fazemos parte, em que nós temos ali afetos e desafetos, compondo essa estrutura, visando o nosso progresso intelecto moral, o nosso progresso de ascensão espiritual. Resgatarmos faltas do passado, hoje, projetando uma vida cada vez melhor para o futuro. A reencarnação nos dá a medida exata do processo da lei de causa e efeito, para que nós possamos cultivar cada vez mais relacionamentos saudáveis, amorosos e afetivos, construindo um futuro espiritual de bênçãos. De bênçãos. Na verdade, o processo reencarnatório tem uma série de objetivos e funções que até ainda nós não conhecemos. Por mais que estudemos, nós vamos nos deparar ainda com novas facetas do processo reencarnatório que nos aparecerão à medida em que nós formos tendo condições de compreender mais e melhor. Por isso, companheiros, a atual existência, pois nós só temos uma vida e várias existências, é uma oportunidade ímpar, sem igual, para que nós possamos imprimir uma aceleração às nossas necessidades de crescimento espiritual. Temos o roteiro, o Evangelho de Jesus. Temos a doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo, reapresentado para nós. Temos informações maravilhosas da espiritualidade, sempre nos convidando a acelerar a marcha do nosso processo evolutivo. Temos cartas lindas de Paulo, que experienciou diversas situações difíceis e que nos mostram como é bom ter a fé com tenacidade. Quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, dizendo que ele já não sabia mais se era ele que vivia ou se era Jesus que vivia dele. Quando ele manda uma carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 17, de hoje em diante ninguém me molesta, porque eu trago no corpo as marcas de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele nos apresenta sempre o trabalho como elemento de engrandecimento espiritual, melhor que vos apresenteis como obreiro digno e testado, com as mãos calejadas e os joelhos desconjuntados, mas honrados pelo trabalho prestado no campo do bem. Todas essas condições nos mostram que o retorno à matéria, ainda hoje, como nós estamos aqui, na atual existência, é uma dádiva maravilhosa para cada um de nós. Há 25 anos atrás,
nós participamos de um encontro de jovens espíritas. Eu estou jovem ainda, tá? Eu recuei 25 anos, mas não é para ficar calculando muito a minha idade. Lá em Vitória, na Escola Técnica Federal, nós conhecemos uma pessoa, já um senhor, nunca mais tive notícia desse senhor. Ele cantou uma música que ele compôs, eu não sei o nome dele. De repente, até se ele estiver encarnado e nos ver pelo vídeo na internet, ele vai se lembrar. Ele cantou uma única vez uma música, e eu gravei essa música, já tem mais de 25 anos, e nunca mais eu esqueci. É uma música de autoria dele, não tem CD, não tem nada, mas ele gravou, eu gravei na memória e ficou a música. E eu vou dizer para os senhores a letra da música, porque tem muito a ver com o tema, em que ele diz assim: vida e morte, mistérios que explicam a sorte de um homem que vive na terra, de um homem que sofre as misérias, tem fome e não come, ricos e mendigos andando por aí, bom que muitos sofrem enquanto o mal sorri. Cadê toda a justiça? Cadê explicação? Só há uma justiça: reencarnação. Pela atenção, muito obrigado.